como nós precisamos chegar no ambiente da presença de Deus com uma expectativa alinhada com aquilo que nós cremos. Amém? Queria que você levasse essa palavra para a sua casa, para a sua vida. Mas todas as vezes que nós chegamos e que nós nos reunimos como igreja, é importante que o nosso coração esteja exultante e manifestante. Eu não sei se essa palavra eu empreguei da forma certa. Mas é importante que a gente esteja manifestando o que a gente espera que o Senhor pode fazer na nossa vida. É importante que a gente venha para esse lugar consciente do que Ele pode fazer na nossa vida. É importante a gente estar aqui reunido, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estivessem reunidos, Ele estaria ali no meio deles. Se 2 reunidos já atrairia a presença de Deus, você imagina o corpo de Cristo, a igreja verdadeira reunida para adorar o Senhor. É uma explosão que acontece. E especialmente nesse dia, eu quero dizer para você que existe algo muito poderoso envolvendo a ressurreição de Cristo. E esse algo poderoso é o poder da ressurreição. A ressurreição aconteceu, né? Jesus foi ressurreto. Mas está envolvido nessa história algo que eu queria denominar hoje como o poder da ressurreição. Existe um poder disponível da ressurreição para a minha vida e para a sua. Existe um poder disponível. E se está disponível, não tem por que nós vivemos sem esse poder, sem tomar posse desse poder, sem compreender de que maneira ele pode agir e atuar na nossa vida. E é por isso que nesse dia eu queria ministrar uma mensagem que eu intitulei como o processo da ressurreição. O processo da ressurreição aconteceu naquele momento em que Jesus passou por todo aquele processo que muitos de nós conhecemos. Mas eu quero dizer para você que ele continua acontecendo hoje. O processo da ressurreição, ele continua acontecendo hoje na nossa vida, na minha vida e na sua. Queridos, é interessante que quando nós lemos, né, a história da Páscoa, talvez nós não assim temos a revelação do quanto esse evento marcou e dividiu a história do cristianismo. Eu queria que você voltasse um pouco comigo naquele momento, tudo que Jesus viveu durante os seus 3 anos ali mais intensos ministeriais. Se você lembrar aqui comigo, Jesus ele curou, Jesus ele libertou, ele fez coisas que ninguém nunca antes tinha feito. Jesus ele tocou aqueles que ninguém tocava. Jesus ele encontrou com aqueles que ninguém encontrava. Jesus ele manifestou não apenas em palavras, mas no poder de Deus. Ele se manifestou no poder de Deus. Ele passou 3 anos ensinando, se envolvendo com todos os tipos de pessoas, as mais desprezadas pela sociedade. Jesus, ele se envolveu. Jesus, ele ministrou. Jesus, ele manifestou o poder de Deus. Jesus, ele treinou os discípulos. Ele esteve com os discípulos, ele anunciou muitas coisas que aconteceriam. E de repente, queridos, a Bíblia fala que Jesus teve que passar por esse momento de dor, esse momento de morte. Eu vou falar algo, imagina você seguindo a Cristo por 3 anos, você vendo tudo o que Ele fez. E de repente, eu preciso que você volte lá, como se você estivesse ali como um seguidor de Jesus. Eu preciso que você rebobine a fita e se coloque nesse lugar. Imagina você seguir Jesus e você ver tudo o que Ele fez por 3 anos. E de repente você presenciar aquela cena horrível de crucificação. Somente os criminosos mais pesados eram crucificados. As únicas pessoas que eram levadas para o madeiro eram pessoas que tinham cometido coisas horríveis e Jesus estava ali. E aí, eu acredito que talvez muitos dos seguidores de Cristo esperavam que no último momento ia ter um ápice nessa história e ele ia se salvar daquela cruz. E ele ia se livrar daquele pecado, daquela dor, daquela maldição. E ele ia descer dali e todo mundo ia ficar surpreendido. Mas sabe de uma coisa? Isso não aconteceu. Você está conseguindo? Você já sabe da ressurreição. Você já sabe o que aconteceu. Mas imagine que você era um seguidor de Cristo e estava ali presenciando aquele momento. Eu quero arriscar dizer para você, querido, que naquele momento que Jesus morreu naquela cruz, e aquela cena horrível de humilhação, de dor,
de desprezo de tantos pelo Rei dos Reis. Eu tenho como assim falar aqui que talvez por um dia o cristianismo travou. O cristianismo morreu. Talvez no sábado não existia mais cristãos. Talvez no sábado os discípulos já não sabiam mais se valeu a pena fazer tudo aquilo. Talvez muitos seguidores de Cristo repensaram: será que tudo que a gente viveu foi uma verdade ou foi uma ilusão? E aí você me diz: não, mas eles já sabiam que Jesus seria ressurreto. É verdade, Jesus já tinha anunciado. Mas a palavra, em vários trechos, ela destaca que aqueles discípulos estavam entristecidos. A Bíblia fala, só recapitulando um pouco, que num determinado momento em que Jesus ressuscitou, indo lá para frente, e Jesus encontrou com os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram Jesus de um primeiro momento. E a Bíblia fala que Jesus entrou no meio deles e falou assim: o que vocês estão conversando? E eles estavam falando sobre o que tinha ocorrido. E a Bíblia diz que os homens estavam entristecidos. Os discípulos estavam entristecidos. Isso remete ao sentimento que eles estavam sentindo de frustração, de perda. Então eu queria que você entendesse o que aconteceu no sábado. A sexta foi um dia muito duro e o sábado foi um dia de dúvida. Foi um dia de silêncio. A Bíblia também conta que as mulheres ficaram observando onde tinham colocado Jesus no túmulo e que elas foram para casa e obedeceram o descanso do sábado. Mas a Bíblia diz que elas foram para casa preparar o perfume, o óleo para ungir Jesus. Por que eles estavam preparando o óleo? Só se preparava óleo para colocar sobre um corpo que estava morto. Talvez eles se lembravam vagamente da ideia que Jesus ia ser ressurreto, mas a humanidade dos discípulos, dos cristãos naquele momento, certamente foi abalada. Certamente foi abalada. E sabe, queridos, eu quero dizer para você, se a ressurreição não tivesse acontecido domingo, o que será que aconteceria com o cristianismo nos próximos anos? Será que se a ressurreição não tivesse ocorrido, o cristianismo continuaria? Será que hoje nós estaríamos aqui? E eu estou dizendo tudo isso para falar para você a importância disso que nós estamos comemorando hoje. A ressurreição de Cristo que nós estamos aqui comemorando possibilitou ao cristianismo continuar existindo. Possibilitou a fé ressurgir e o Cristo completar a sua obra aqui nessa terra de uma forma sobrenatural. Provar que ele não era um homem como qualquer outro, mas ele era o Filho de Deus mesmo. E é muito emocionante, esses últimos dias eu li muito essa história e estava refletindo muito nisso, e é muito poderoso quando a gente lê tudo o que aconteceu. Porque às vezes a gente sabe de forma geral, mas a gente perde os detalhes, e eu queria te encorajar, talvez até hoje, ler novamente as histórias onde Jesus morreu e ele foi ressurreto e tudo o que aconteceu naquele momento. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Jesus, ele passou pela ressurreição. Ele passou pela ressurreição, mas, acima de tudo, hoje, ele é a ressurreição. Jesus, ele passou pela ressurreição, mas eu não queria aqui apenas hoje contar sobre um Deus que passou pela ressurreição, mas eu queria contar sobre um Deus que é a ressurreição. Amém? E em João 11, 25, 26, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus, você pode ler comigo? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A minha pergunta para você hoje é: você crê nisso? Jesus não foi ressurreto apenas, mas ele é a ressurreição, gente. Vocês entendem isso? O pessoal tiver a frase que eu pedi para colocar, pode projetar, por favor. Jesus, ele não apenas passou pela ressurreição. Jesus é a ressurreição. Amém, queridos? Pode deixar essa frase aí.
Jesus, ele não apenas passou pela ressurreição. Jesus, ele é a ressurreição. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Jesus é a ressurreição na sua vida. Jesus é a ressurreição na nossa vida e existe um processo envolvendo a ressurreição. Existe um poder, querido, envolvendo a ressurreição. E hoje eu quero falar sobre o processo da ressurreição, porque o processo da ressurreição tem 3 etapas. O processo da ressurreição ocorre em 3 etapas. E são 3 etapas que não são muito bonitas e muito cinematográficas, talvez. E às vezes quando a gente vai passar por esse processo, a gente não entende que Jesus passou por ele. E que muitas vezes nós estamos também propensos a passar. E é sobre esses 3 processos da ressurreição que eu quero falar hoje. Que envolvem o poder da ressurreição. E que envolvem o fato de Jesus ser a ressurreição. Que envolve o fato de Jesus estar disponível com a ressurreição dele sobre a sua vida. E eu quero que durante todo esse momento aqui da palavra, você pense qual área da minha vida precisa ser ressurreta hoje. Que área da minha vida precisa viver hoje. Em que momento algo morreu no meu coração e na minha vida e precisa reviver hoje. Amém? E a primeira fase do processo que eu quero falar é a sexta-feira da morte. A primeira etapa do processo de ressurreição é a sexta-feira da morte. E sabe o que eu quero dizer, querido? Todo mundo quer ressuscitar. Todo mundo quer provar o poder da ressurreição. Mas ninguém quer passar pela sexta-feira da morte. É ou não é? Você concorda comigo? Ou alguém aqui quer passar pela sexta-feira da morte? De todo coração, a gente não quer passar por esse dia. A gente não quer passar por esse momento. Mas ele, querido, ele vai acontecer em algum momento da nossa vida. Eu não estou profetizando. Eu estou contando para você que se muitas coisas aconteceram com Jesus, porque não aconteceria também conosco. O processo da ressurreição, ele envolve a morte. Inclusive, a ressurreição só aconteceu porque houve a morte. Se não houvesse morte, não haveria ressurreição. E eu queria ler com você o texto que está em Marcos 8, 31 ao 33. Marcos 8, 31 ao 33. Diz assim: Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas só pensa nas coisas dos homens. Sabe, querido, Jesus, ele nunca mentiu sobre como seria a vida no cristianismo. Jesus, ele nunca iludiu os cristãos. E, inclusive, ele anunciou coisas que aconteceriam com ele. E qual que foi a primeira reação de Pedro aqui nesse texto que nós lemos? A primeira reação de Pedro foi: de jeito nenhum, Jesus. Você não vai passar por isso. Nós vamos entrar na frente, nós vamos impedir. Eu não vou te negar, né? Depois que a gente ouve toda a história. E Pedro reagiu. E sabe o que eu quero te dizer hoje, queridos? Muitas vezes nós reagimos quando a palavra vem sobre nós, quando as circunstâncias vêm sobre nós e nos propõe passar por uma sexta-feira de morte. Nós reagimos. Hoje em dia o cristianismo, ele implica muitas vezes uma mentalidade comum de que a partir do momento que eu estou com Jesus, todas as coisas que vão acontecer vão ser coisas boas. Que eu não vou passar por momentos de vale, eu não vou passar por momentos de dificuldade, de frustração. Eu não vou passar por momentos de ser rejeitado. Deixa eu dizer algo, querido. Se Jesus foi rejeitado e nós seguimos a Jesus, não tem como seguirmos a Jesus, os preceitos de Jesus, e em algum momento não sermos rejeitados. Mas nós temos muito medo da rejeição. É ou não é? Nós temos muito medo. Nós temos muito medo da rejeição. Nós temos muitas vezes medo de ser julgados. Muitas vezes nós temos muito medo, sabe, de passar por coisas que Jesus passou. Existe uma mentalidade no cristianismo que é assim, eu vou viver com Cristo, mas eu construo as minhas verdades. Eu construo aquilo que eu almejo para mim.
Eu faço uma expectativa, mas eu quero falar hoje, o Espírito Santo quer que você alinhe as expectativas do que vai acontecer na sua vida com aquilo que a Bíblia diz. O nosso cristianismo tem uma base, e a base é a palavra de Deus. A base não é o que a gente pensa, a base não é o que a gente acha mais certo ou mais errado sobre alguma coisa, a base é o que a Bíblia diz. E nesse texto, Pedro disse assim: não, Jesus, isso não vai acontecer. E Jesus falou o quê, gente? Para trás de mim, Satanás. Essa palavra é muito forte. Em certo momento na palavra de Deus, alguns dos discípulos diziam: que forte essa palavra. Que forte essa palavra. E eu vou falar para você, a sexta-feira da morte, ela é forte, mas Jesus passou por ela. A sexta-feira da morte é muito difícil nas nossas vidas, mas nós precisamos passar por elas, por esses momentos, sabe? E querido, Jesus, ele nunca tentou florear essa mensagem, mas Jesus, ele passou pela sexta-feira da morte. E quer saber de algo que eu quero te falar para você guardar no seu coração? As coisas podem dar errado momentaneamente e ainda assim você está na direção correta. As coisas podem dar errado na sua vida momentaneamente e ainda assim você estar na direção correta. É importante a gente entender isso. Porque tem tanta gente que fala assim: olha, eu comecei a seguir a Cristo, eu comecei a andar com Cristo, mas um monte de coisa difícil aconteceu. Esses dias eu estava conversando, né? Muito legal a história, um rapaz contando para mim, uma pessoa contando para mim, um testemunho e falando, né, que ele esteve no encontro com Deus. E que daí, de uma semana depois do encontro com Deus, ele teve numa situação de tentação. E ele falou assim: olha, eu vou te falar, viu? Que dificuldade, parece que uma semana depois, eu tive que ser provado. Eu vivi por quê? Porque agora Deus podia afastar de mim as tentações, Deus podia afastar de mim as lutas, para que eu sentisse mais satisfeito nele. Mas muitas vezes Deus vai nos colocar em estradas que vão requerer de nós uma morte, a morte das nossas vontades, a morte dos nossos desejos, a morte dos nossos achismos, a morte das nossas expectativas, às vezes erradas que fizemos. E em alguns momentos, situações de morte muito duras, que vão dilacerar a nossa alma. Será que você já passou por momentos de dor muito profunda, que dilacerou a sua alma? Sabe, tem momentos na nossa vida que a única coisa que a gente pode pensar eu dependo da soberania de Deus. Eu entendi a soberania de Deus. Recentemente passamos por situações assim. Meu Deus, é a soberania de Deus. E eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que continuar amando Jesus. Mas as sextas-feiras de morte, elas continuam acontecendo na nossa vida. Continuarão acontecendo. Em Lucas 23, do 35 ao 39... Olha só que interessante. O que aconteceu com Jesus, para você reviver, para você entender, né, o quão forte foi a sexta-feira da morte na vida de Jesus. Lucas 23, do 35 ao 39. Lucas 23, 35 ao 39. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Olha isso, gente. Isso foi o que Jesus passou. Sabe, queridos, na sexta-feira da morte, Jesus passou por insultos, por frustrações, por dores físicas e dores na alma, por injustiças, zombarias, morte. Mas ele também passou e viveu muita obediência. Foi um tempo de muito insulto, foi um tempo de muita dor, mas foi um tempo de muita obediência. Talvez o tempo de mais obediência que nós já vimos. Porque Jesus disse: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus chegou a pedir para Deus tirar esse capítulo da história dele. E muitos de nós vamos pedir para Deus tirar alguns capítulos da nossa vida. Muitos de nós vamos implorar para o Espírito Santo: Senhor, tira esse momento da minha vida. Senhor, me livra de passar por isso. Senhor, por favor, me livra da morte.
Senhor, me livra da fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que disseram assim, com autoridade em Deus. Se o Senhor quiser, Ele vai me livrar da morte. Mas ainda que Ele não me livre, eu continuarei adorando, eu continuarei o amando, eu continuarei crendo na palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram um exemplo, não somente porque eles entraram na fornalha e o fogo não queimou. Eles foram um exemplo, porque antes disso acontecer, eles falaram, mesmo se esse fogo me queimar, mesmo se algo ruim me acontecer, ainda assim eu vou continuar amando meu Deus. Será que a gente tem essa resiliência? Será que a gente tem essa força? Mas isso tem a ver com o poder da ressurreição. E o processo da ressurreição envolve morte. O processo da ressurreição muitas vezes envolve tudo isso que Jesus passou. E olha o que diz em 1 Pedro 4, 12 e 13. Eu estou querendo mostrar na Bíblia para você entender que Deus já tinha, Jesus, né, Deus, a palavra de Deus, já tinha predito que muitas vezes precisaríamos passar por essa etapa, por esse processo. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha esse texto. Não se surpreendam quando sexta-feiras da morte passar pela sua casa. Não se surpreendam, não se entristeçam, não desistam. Quando Jesus morreu, morreu a esperança de muitos. Quando Jesus morreu, querido, você tem que lembrar comigo, você tem que entrar nessa história. Quando Jesus morreu, a esperança de muitos morreu. Mas eu quero dizer para você, quando algo morrer na sua vida, quando algo acontecer na sua vida, nós precisamos olhar para Cristo e lembrar do processo da ressurreição. E o processo da ressurreição não acaba em morte. O processo da ressurreição não acaba em morte, acaba em vida. Antes do vale de ossos secos virarem um exército, eles eram secos e sem vida. Antes de José vivenciar o cumprimento do seu sonho, ele foi dado como morto pelos seus. É ou não é, gente? José. Lá no Antigo Testamento, a história de José é maravilhosa. Antes dele vivenciar o sonho de Deus, antes dele chegar no lugar do cumprimento da vontade de Deus, a Bíblia fala que ele foi dado como morto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para que a gente receba a ressurreição, primeiro nós temos que aceitar a morte. O processo da ressurreição implica em sermos conscientes do processo da morte que às vezes vai acontecer em áreas da nossa vida. E eu quero que você olhe para você mesmo e que você pense, o que talvez tenha trazido essa dúvida que talvez foi gerada no coração dos discípulos na sua vida hoje? O que tem gerado essa frustração? O que tem gerado essa dor tão grande? O que tem gerado, sabe, essa incompreensão dos caminhos de Deus hoje na sua vida? O que tem gerado? E acima de tudo, que depois de pensar no que tem sido as nossas sextas-feiras da morte, que nós possamos pensar, isso daí que eles vão colocar para a gente, que em Deus o que parece o fim pode ser a matéria-prima para o milagre. Em Deus, o que parece o fim pode ser a matéria-prima para o milagre. Amém? Você entendeu essa palavra? Em Deus, o que parece o fim pode ser a matéria-prima para o milagre. Eu tenho entendido muito isso, sabe? Algumas coisas que nós não temos na nossa vida, e às vezes a gente acha, poxa, mas está me faltando, eu sigo a Jesus porque eu não tenho isso. Porque eu não estou vivendo isso. Por que as coisas não estão acontecendo dessa maneira? E eu quero te falar, não pense no que você não tem, pense no que você tem. Porque muitas vezes, no ambiente de morte, o ambiente de morte é uma matéria-prima para o milagre. Muitas vezes o ambiente de morte é a matéria-prima para o seu destino. Muitas vezes o ambiente de morte, aquilo que te falta, aquilo que te foi tirado, as expectativas que foram frustradas, é simplesmente a matéria-prima do caminho que Deus tem desenhado para a sua vida. Amém, queridos? Guarde isso no seu coração. Em Deus,
O que parecia o fim pode ser a matéria-prima para o milagre. Mas o processo da ressurreição não fica só na sexta-feira da morte. É importante que a gente saiba da sexta-feira da morte. É importante que a gente reconheça a sexta-feira da morte. Mas, em segundo lugar, o segundo capítulo do livro da ressurreição, se a gente pode dizer assim, é o sábado do silêncio. O primeiro capítulo do processo da ressurreição é a sexta-feira da morte. E o segundo capítulo é o sábado do silêncio. Vamos ler lá em Lucas 23, a partir dos 50 até os 56. Lucas 23, 50 ao 56. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Sabe de uma coisa, queridos? Um dia depois da morte de Jesus ocorreu o capítulo do sábado do silêncio. E a única parte que eu achei na Bíblia falando do sábado é esse. Que as mulheres descansaram no sábado, porque, segundo a lei, elas precisavam descansar, porque o sábado era o dia do descanso e não do trabalho. Sabe por que eu acho que pouco se fala sobre o sábado? Porque o sábado do silêncio, é um momento depois da morte acontecer. Depois que a morte acontece na nossa vida, vem o sábado do silêncio às vezes. É o sábado onde a gente não ouve a voz de Deus, onde a gente não ouve explicações do porquê, onde a gente não entende o porquê que aquilo aconteceu e as respostas simplesmente não vêm. O sábado do silêncio é um dia de dúvida no nosso coração. É um dia perigoso, porque a dúvida pode enraizar no nosso coração. O sábado do silêncio pode se tornar um dia perigoso para o nosso destino em Deus. O sábado do silêncio é quando a gente não ouve Deus falando e explicando por que aquilo está acontecendo. E o pior é que o sábado do silêncio pode durar um dia, como foi o caso de Jesus, mas ele pode durar mais tempo. Porque eu estou falando de uma estação e de um processo. O sábado do silêncio pode durar um dia, mas ele pode durar também uma semana, ele pode durar 1 ano, ele pode durar 3 anos. Esses dias eu fiquei muito entristecida, porque estávamos conversando sobre ajudar um casal a se reaproximar de Jesus. E a história que envolvia eles era que um dos dois tinham perdido uma mãe, eu não lembro se era a mãe ou se era o pai, há muitos anos atrás. E eles amavam muito a Deus, eram muito firmes com Jesus, eram cristãos de verdade. Mas depois que houve essa morte, ele nunca mais conseguiu se reaproximar de Jesus. Irmão é o irmão, desculpa. Depois que o seu irmão morreu, ele questionou tanto a Deus, que ele permaneceu no sábado do silêncio até hoje, e ele não sai dele. Se a gente não entender o processo da ressurreição, muitas vezes nós vamos permanecer no sábado do silêncio por muitos anos, e a nossa vida com Deus vai secar. Sábado do silêncio é um dia de muita dúvida, é um dia de muito sofrimento. Sábado do silêncio é um dia que os nossos inimigos estão festejando, como se parecesse que eles estão certos. O sábado do silêncio, os soldados, os mestres da lei, os fariseus que não tinham aceitado a Cristo, estavam festejando e talvez falando com os outros que aceitaram. Está vendo? Eu disse que não valia a pena seguir esse homem. Eu disse que não valia a pena obedecer esse homem. Eu disse que não valia a pena acreditar nas loucuras que esse homem está falando. O sábado do silêncio é o sábado que os nossos inimigos estão em festa e que o nosso coração está em luto. O sábado do silêncio é um sábado muito difícil. É a parte talvez mais difícil do processo. Porque na sexta-feira da morte, às vezes a gente não está entendendo muito bem as coisas. Mas no sábado do silêncio,
é dolorido. O sábado do silêncio, nós vemos os nossos inimigos celebrando e a tristeza, a decepção, a dúvida, a frustração e o sentimento de derrota habita no nosso coração. Aquele texto que eu li, que eu comentei no início, dizia que os discípulos estavam com o rosto entristecido, eles estavam entristecidos. Entristecidos. Vai saber o que estava passando na cabeça daqueles homens. Vai saber o que estava passando na cabeça daqueles discípulos. O luto dominou o sábado do silêncio. E a minha pergunta para você: você já passou por sábados do silêncio? Você está vivendo a estação do silêncio na sua vida ainda, que você não sabe por quê, você não entende por quê? Deixa eu dizer algo para você, querido. Muitos têm a sua vida espiritual cancelada no sábado do silêncio. Muitos não conseguem mais orar no sábado do silêncio. Muitos não conseguem mais acreditar no sábado do silêncio. Muitos questionam tudo que Deus já trouxe como convicção no seu coração no sábado do silêncio. Quantas vezes tem ouvido isso assim, sabe? Esses dias uma pessoa me disse isso: olha, eu confesso para você, eu estou nesse sábado do silêncio. Ela me disse assim: e depois que essa situação aconteceu, parece que eu desacreditei. É isso que a pessoa me disse. E o sábado do silêncio, muitas vezes é tempo de desacreditar mesmo. Muitas vezes acontece de desacreditarmos. Mas deixa eu te dizer algo. Pode colocar para mim, por favor. No sábado do silêncio, a obediência é o maior ato profético rumo à ressurreição. Às vezes a gente fala de ato profético, né? Como que nós vamos declarar? Como que nós vamos chegar no dia da ressurreição? Como nós vamos viver essa ressurreição? E eu quero falar para você no sábado do silêncio. Não é essa não, é a outra. Essa também, mas é a outra. No sábado do silêncio, a obediência é o maior ato profético rumo à ressurreição. Às vezes a gente quer fazer um ato profético, sabe? Eu quero falar isso com todo carinho, mas a gente gosta desses momentos. Eu amo esses momentos, na verdade. Eu não gosto, não, eu amo. Mas às vezes o ato profético que a gente quer fazer é estar aqui, é segurar um objeto, é marchar, é orar, é declarar, é gritar, é sentir a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Mas muitas vezes na minha e na sua vida, o melhor ato profético que nós podemos fazer é obedecer. Mesmo quando tudo está em silêncio. Mesmo quando o dia está sombrio, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, os céus escureceram. O clima ficou um clima tenso, gente. Você já passou por um momento em que o clima ficou tenso? E eu quero te perguntar, qual foi a sua resposta? O Espírito Santo traz no meu coração e trouxe no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Muitos estão aceitando coisas pesadas sobre as suas vidas. Muitos estão aceitando a depressão. Os cárceres da alma estão vivendo nesse dia escuro. Mas eu quero te falar, existe uma saída. Eu não sou contra, nós não somos contra terapeutas, psiquiatras. Aliás, nós até encaminhamos pessoas para esses profissionais. Mas eu quero dizer para você, a saída desse quarto escuro, muitas vezes está na obediência, que está doendo para você praticar hoje. Mas o ato profético da obediência pode te tirar desse lugar. Desse lugar de escuridão, desse lugar de tristeza, desse lugar de desesperança. O sábado do silêncio requer de nós obediência. O sábado do silêncio requer de nós obediência. E eu quero te encorajar nesse dia, sai desse lugar da dúvida, sai desse lugar do medo, sai desse lugar. Sai desse lugar. Mesmo que você esteja ouvindo vozes dos inimigos, a gargalhada dos inimigos, vozes erradas. No sábado do silêncio é importante que a gente ouça as vozes certas. Porque vai aparecer muitas vozes erradas no sábado do silêncio. E a plateia vai estar aplaudindo a voz do inimigo. Mas você tem que entender que há algo mais forte e poderoso dentro de você, que são as promessas de Jesus. A palavra de Deus dizia claramente, eu vou ressuscitar no terceiro dia, eu vou sofrer, mas tem algo melhor para acontecer. Jesus predizia isso. E você está ouvindo essa palavra hoje, gente, mas nós seres humanos, muitas vezes somos tomados por uma amnésia espiritual do que nós ouvimos.
Eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. Eu estou me colocando nesse lugar também. Se não tomarmos cuidado, se a nossa decisão não for a obediência, nós vamos ter uma amnésia espiritual e vamos esquecer tudo que Deus nos prometeu. Vamos esquecer as promessas de Deus. Vamos esquecer o que Ele já fez. Vamos esquecer daquilo que Ele já caminhou, que Ele já propôs para nós. E mesmo no sábado do silêncio, as promessas continuam vivas. E o domingo está sendo preparado. Ainda é sexta na sua vida. Talvez os inimigos estejam rindo, talvez muitas pessoas estão falando, você está caminhando com Jesus agora? Você que era assim, assado e assada, você não precisa responder, querido, porque o domingo da ressurreição vai chegar na sua vida e todos vão ver. Todos vão ver o resultado da sua obediência. Todos vão ver o resultado da sua fé. Todos vão ver o resultado das suas renúncias. Todos vão ver que você decidiu a morte no primeiro ciclo do processo para ter a ressurreição no terceiro ciclo do processo. Mas para isso você precisa conseguir passar pela temporada do silêncio. A temporada do silêncio é muito dura, como eu disse. Em alguns momentos, viveremos por princípios, viveremos por fé. Obedeceremos profeticamente, crendo nas promessas. Crendo nas promessas. Esse feriado, na sexta-feira, estávamos conversando com alguns amigos. Estávamos falando isso, como é duro às vezes seguirmos a Jesus. Como é duro nos posicionarmos a favor da palavra de Deus nos dias que nós estamos vivendo. Como é duro, gente. Parece algo antiquado, parece algo antigo. Alguns dizem que você tem que contextualizar a palavra. Alguns dizem que não é bem assim, não é bem isso que Jesus quis dizer, não é bem isso que a palavra quis dizer. E aí você vai ficar no meio disso e você vai ter uma escolha, você vai poder fazer uma decisão. Ou você vai se posicionar a favor daquilo que Deus já disse, que não deve ser relativizado. Ou você vai relativizar e você vai permanecer no sábado do silêncio. Porque o sábado do silêncio também tem a ver com posicionamento. O sábado do silêncio também tem a ver com você se posicionar do lado de Cristo, com você se posicionar do lado da fé que você professa hoje. Entendendo que a base da nossa fé é a palavra de Deus, não é aquilo que a gente acha, não é aquilo que a gente acostumou viver e não é aquilo que os nossos vizinhos estão dizendo que é melhor. É aquilo que o Espírito Santo já falou e já trouxe convicção que é aquilo. E nós precisamos seguir nisso. Bom, eu não vou prolongar aqui, mas a segunda estação é muito difícil. É o sábado do silêncio. Os discípulos passaram por isso. Mas a boa notícia é que depois de viver a morte, a sexta-feira da morte, depois de passar pelo sábado do silêncio, nós vamos viver o terceiro passo, o terceiro capítulo desse processo, que é o domingo da ressurreição. Depois da sexta da morte, depois do sábado do silêncio, vem o domingo da ressurreição. Mateus 28, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Você já ficou amedrontado e cheio de alegria? É assim que a gente fica no domingo da ressurreição. É não entendendo como Deus pôde fazer tanto por nós, mas ao mesmo tempo tementes, sabe? Tremendo de, meu Deus, como isso pode acontecer? Amedrontadas e cheias de alegria. E foram correndo anunciá-la aos discípulos de Jesus. Deixa eu dizer para você, a última etapa do processo de ressurreição é a glória e o poder manifestos.
É a glória e o poder da ressurreição tomando forma e nos deixando com a boca aberta e nos deixando sem entender o que aconteceu, o porquê aconteceu. As escrituras já apontavam, queridos, para esse grande dia. Mas eu quero dizer para você que o poder da ressurreição está disponível hoje para você. O poder da ressurreição está disponível hoje, porque essa história da ressurreição não acaba em morte. E a sua história também não vai acabar em morte. A sua história não precisa acabar em esterilidade, em morte, em sequidão. A sua história não precisa acabar dessa forma, porque com Jesus existe uma conclusão do processo da ressurreição. Com Jesus existe. E se tem uma coisa que eu queria deixar carimbada e marcada no seu coração hoje, eu precisava falar dos 2 primeiros processos, porque se eu falasse só da ressurreição, você ia sair daqui dizendo que tudo na sua vida ia se resolver rapidamente, instantaneamente. Mas eu precisava falar dos 2 primeiros passos para te lembrar que se você está vivendo uma estação difícil na sua vida, ou se você algum dia viver uma estação difícil na sua vida, ainda não terminou. Ainda não concluiu. Ainda não concluiu. O Espírito Santo tem uma conclusão para essa história. E a conclusão é ressurreição. E aí você fala para mim, será que é ressurreição mesmo? Será que é ressurreição mesmo? Eu já vi tanta história terminando em morte. Eu já vi tanta gente confiando. E no final, a morte foi o diagnóstico final. Eu vi tanta gente orando por enfermidades e no final a morte chegando. Você acha que eu não pensei isso na hora que eu fiz essa palavra? Na hora que eu estava pensando nessa palavra? Na hora que eu estava estudando essa palavra? A morte vai continuar existindo. A morte, nós vamos perder pessoas que a gente ama. Nós vamos ter planos que a gente sonhou a vida inteira frustrados às vezes. Nós vamos viver coisas que a gente nunca imaginou viver. Mas sabe o que Deus colocou no meu coração quando eu estava estudando ali? Que a morte não tem só a ver com um morto que ressuscita, com uma doença que é curada. Que a ressurreição não tem a ver somente com uma vida física vindo à tona. A ressurreição, ela tem a ver com você ajuntar as suas cinzas e continuar caminhando. E construir através da sua história de dor um grande testemunho. A ressurreição tem a ver com você pegar essa história que Deus te entregou para viver. E ao invés de você lamentar, você apaixonar pelo processo que Deus está escrevendo na sua vida e dizer amém, Senhor. Não foi isso que eu planejei, mas é para a tua glória. Mas eu não vou colocar minha cabeça dentro de um buraco e viver a vida inteira nesse lugar de frustração. Muita gente precisa ouvir aqui isso hoje. Muita gente. Talvez você desacreditou nessa palavra porque você pensou assim, ela vai terminar esse negócio com ressurreição. Mas a minha vida, o meu problema não foi assim. Com a pessoa que eu amava, eu orei, eu confiei em Deus. E não foi assim. E eu já sabia que você ia pensar isso. E eu falei isso com Deus também. Mas o que Deus trouxe ao meu coração é que quando nós perseveramos no sábado do silêncio, quando nós obedecemos profeticamente no sábado do silêncio, o domingo vem sobre nós. E Ele amontoa as nossas cinzas. E assim como Ele fez no Vale de Ossos Secos, que é o meu texto preferido na Bíblia. Eu tenho que confessar, eu não consigo ler aquele texto sem ficar muito agitada no espírito. Eu não consigo ler o texto do Vale de Ossos Secos lá de Ezequiel e não entender que ossos secos, um amontoado de ossos secos são ossos sem vida. É uma coisa feia, é uma coisa ruim, é uma coisa que não é legal. E depois ver o Espírito Santo, ver Deus soprando vida sobre aqueles ossos e ele se transformando num grande exército. É a coisa mais linda que você pode imaginar. E talvez é uma das ilustrações mais poderosas para a gente entender o poder da ressurreição. Eu quero dizer para você, o poder da ressurreição está disponível para mortos serem ressuscitados.
O poder da ressurreição está disponível para pessoas serem curadas, como eu já vi muitas vezes. O poder da ressurreição está disponível para você viver um milagre amanhã. O poder da ressurreição está disponível nesse lugar, porque tem uma chuva aqui nesse lugar com essa unção, porque eu pedi isso para Deus. Eu pedi para que nesse domingo a gente não vivesse mais uma Páscoa, mas nós vivêssemos o poder da ressurreição no nosso coração. Eu orei e clamei para que a gente vivesse o poder da ressurreição sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, para que a gente vivesse um poder da ressurreição sobre a nossa condição. Para você que não tem tudo o que você queria até hoje, deixa eu te dizer, Deus tem poder de ressurreição disponível para você. E você tem que fazer uma escolha. Ou você pega o poder da ressurreição que está disponível e vive uma vida sobrenatural para Deus, e marca essa geração, e marca esse momento com o melhor que você pode, tirando de dentro de si a força que só pode vir de Deus. Ou você vai ser uma pessoa totalmente desanimada, uma pessoa totalmente frustrada, amargurada. Eu quero dar uma palavra, trazer essa palavra para você hoje. Apaixone-se pelo processo que Deus fez na sua vida. Porque qualquer que seja o processo aqui, Deus está disponível a fazer um processo de ressurreição. Um processo de ressurreição. Deus está disponível para fazer um processo de ressurreição. A expectativa contrariada, quebrada, é o ponto central da ressurreição. A expectativa contrariada e quebrada é o ponto central da ressurreição. A sua expectativa foi quebrada? Coisas que você não imaginava aconteceu na sua vida? Então, entenda, isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com os discípulos, isso aconteceu com José, porque ele sonhou que ele seria grande e que os irmãos dele serviriam ele, a família dele serviria. É isso que foi o sonho de José. Mas ele não sabia que para alcançar esse lugar ele teria que ser desprezado pela sua família, pelos seus irmãos. Ele não sabia que ele ia ter que passar pela prisão. Ele não sabia que ele ia ter que ser injustiçado pela mulher de Potifar. Ele não sabia disso tudo. Ele não sabia que ele ia ter que trabalhar muito. Ele não sabia que ele ia ter que ser fiel a Deus no dia do silêncio. Porque aquele percurso todo de José talvez foi silencioso. Ele foi caminhando, confiando na promessa, tendo os olhos fitos na promessa. Mas de fato, ele viveu o sábado do silêncio e ele viveu o domingo da ressurreição. Porque ele viu os sonhos de Deus serem completos na vida dele. E sabe, nesse dia eu creio que Deus está com o poder disponível da ressurreição sobre a sua vida, sobre a sua mente. Eu quero dizer, é possível.